Agora a gente faz mais um alerta, né, Maria Esther? Sobre saúde mental. Saúde mental. E o tema desse ano, viu, Sibeli, é Precisamos Falar sobre Saúde Mental, que é a campanha Janeiro Branco deste ano. E eu tô aqui com o psicólogo Alexandre para bater um papo com a gente sobre esse assunto, falar sobre Janeiro Branco. Esse aí é o tema da campanha. Boa tarde para você, Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado, é isso mesmo, Esther. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante assim que é hoje, né, para as pessoas em geral. Quem aqui nunca, né? Chega no Réveillon, fora do Réveillon, estabelece metas para o ano, se organiza, faz promessas, né? Então, por que não a gente iniciar o mês falando sobre Janeiro Branco? Aliás, falando sobre saúde mental. Saúde mental. Né? É o que preconiza a nossa campanha, a campanha Janeiro Branco. Da mesma forma que o nome diz, né, Janeiro Branco, é como se a gente pegasse um caderno em branco e reescrevesse nossas relações com a nossa saúde mental. E início do ano é um ponto estratégico, porque é um momento onde a gente estabelece metas, se organiza. Então, daí podemos fazer muitas coisas a respeito e proporcionar cada vez mais qualidade de vida às pessoas que de alguma forma sofrem, dando para elas mais informações, sensibilizando com relação ao tema. Da mesma forma que tem Outubro Rosa e os outros meses, né? Janeiro Branco se propõe a trabalhar cada vez mais a questão da saúde mental, né? Em todos os conhecimentos que envolvem isso. Agora, Alexandre, a gente para e pergunta assim, o que abrange a saúde mental? Porque a primeira coisa que vem à mente é ansiedade, depressão, que são os temas que estão mais em alta, que a gente escuta falar, tem muitos especialistas, muitos artigos, a gente vê muito na internet, mas a saúde mental é muito mais do que isso, né? Sim. Em termos clínicos, a gente chama de subjetividade privada. Na realidade, nossas ações, pensamentos, nossa forma de lidar com o mundo, nossa relação padronizada, que envolve alguns sofrimentos, algumas mágoas, alguns pensamentos. Sentimentos. Acredite ou não, Maricela, a gente tem um costume, um comportamento de repetir muito alguns problemas e algumas questões. E às vezes a gente nem percebe, né? Existe uma reatividade aí. Então, saber, entender, compreender isso e procurar ajuda quando necessário é muito importante. Às vezes, a gente acha, não, a pessoa é assim, mas na realidade ela está sofrendo. Ela está sofrendo com comportamentos repetitivos, com situações que de alguma forma geram mágoa, sofrimento, e a gente não sabe nem o que está se passando ali dentro. Isso chama-se subjetividade privada. O Janeiro Branco, além, claro, de fazer esse alerta para você cuidar da sua saúde mental, faz um alerta também para você cuidar da saúde mental das pessoas que você convive, que você trabalha, que estão na sua casa, no ambiente familiar. Porque muitas vezes é isso que você falou, a pessoa está passando por um problema, está sofrendo com essa saúde mental dela e nem está sabendo disso. E às vezes quem está de fora enxerga mais, né? É incrível. Em palestras que eu dou, eu geralmente falo sobre a empatia, né? A empatia consigo mesmo, a empatia com os outros. Aprender a se comunicar, falar sobre o que sente, sobre as coisas que acontecem é muito importante. Às vezes, só de fato de você falar para alguém, e ouvir o que você está falando já ajuda a elaborar alguns sentimentos. Muitas terapias já começam desse jeito, né, Alexandre? E uma outra questão empática que é importante é saber ouvir, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em ouvir a pessoa de forma neutra, né? Não vou entrar nesse mérito, mas na dificuldade que é de muitas vezes a gente estabelecer um diálogo com outra pessoa que pensa diferente, tem valores diferentes, enfim, tem um movimento diferente do nosso. E aí a gente acaba tendo um distanciamento, uma desconexão com essa pessoa. E aí a gente promove sofrimento com a gente, esse afastamento social, e o sofrimento com o outro, não dando a oportunidade da outra pessoa poder falar e discutir sobre questões pessoais, sem julgamentos. Sem julgamentos. Num outro momento eu entrevistei um especialista, Alexandre, uma vez, que ele me disse o seguinte, quando a gente está num diálogo, conversando, e você está me contando uma história, às vezes, em vez de parar e ouvir a sua história, eu já estou pensando numa história parecida que eu tenho com a sua, no que eu posso falar para acrescentar, em vez de só ouvir. Porque muitas vezes as pessoas elas querem sentar e simplesmente serem ouvidas, contar, abrir o coração, desabafar, aquela coisa toda. E aí a gente já está pensando o que eu vou falar sobre o que você... E aí enfim, você nem escuta, muitas vezes você nem está escutando o que a pessoa está falando do teu lado, né? Aí a pessoa fica envolvida na ideia de dar um conselho. E o que a pessoa precisa é ser ouvida, né? Ser acolhida nesse problema, nesse sofrimento que ela tem, né? E muitas vezes a pessoa acaba não tendo voz para isso. Ela tenta falar com as pessoas até minimizam aquilo que ela sofre. É muito comum com a depressão, né? A pessoa não tem forças de fazer as coisas. E ela ouve aquele discurso do tipo, faz alguma coisa, é tão simples, eu só sair da cama. Mas não é, né? A pessoa não tem forças. É frescura. Ela não tem forças de sair, não é vontade. Vontade ela tem. Porque
quem é que tem vontade de ficar na cama e não poder produzir e não se sentir bem com as coisas que faz? Então, é muito comum esse distanciamento, essa dificuldade em a pessoa ser ouvida e poder dialogar abertamente sobre aquilo que sente. Para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, Alexandre, o que você dá de dica agora, comecinho de janeiro, no SBT Meio Dia, os nossos telespectadores que estão em casa, estão assistindo, que dicas você dá para a gente começar esse ano, então, aproveitando a campanha Janeiro Branco, começar com o pé direito com relação à nossa saúde mental? Existem várias esferas. Vamos começar com a pessoal, tá? Primeiro, aprender a se comunicar, aprender a falar sobre o que sente, né? Falar sobre o que sente para as pessoas ajuda as pessoas a entenderem o que você tem, ajuda as pessoas a poderem te ajudar e te ajuda também a poder entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente sofre e a gente não sabe o que está acontecendo. Ajudar, aprender a ouvir o outro e aprender a acolher o outro em cima da sua complexidade, da complexidade do outro e não da própria complexidade. É muito comum a gente ver em redes sociais aquela briga, né? Você é isso, você é aquilo. No final, as pessoas acabam dizendo a mesma coisa. Isso é falta de empatia. Então, a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar o diálogo. Depois, procurar ajuda. Ainda existe um preconceito muito grande com procurar ajuda. Em clínica eu vejo muito isso. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas você podia procurar uma terapia, né? Ou então procurar um médico, um psiquiatra mesmo para fazer uso de medicamento. Aí parece que o preconceito toma conta. As pessoas não querem isso, né? Em clínica é muito comum a pessoa começar a terapia e o primeiro processo é fazer a pessoa se sentir ambientada e se sentir bem ali. Porque existe um preconceito por trás ainda hoje, né? Muito se fala em psicologia, mas ainda hoje existe essa dificuldade de estar lá, de se abrir para aquilo, para poder realmente reelaborar. Então, é muito difícil, né? A gente tem que romper, como diz na campanha Janeiro Branco, nós temos que criar uma cultura da saúde mental. O que é isso? É desmistificar questões que envolvem acabar com o preconceito, que o preconceito ele só é boicotante, só nos boicota com relação às coisas. E, claro, dar às pessoas o máximo de informação possível para que elas possam saber aonde que elas procuram, onde que elas podem participar. Aí eu falo nas esferas, né? Existem a esfera pública, melhorar nossas políticas públicas para poder dar mais acolhimento e dar mais conhecimento para essas pessoas. E no ramo privado, na área privada, é muito, assim, as possibilidades são infinitas. Podemos fazer várias campanhas no mês de janeiro para poder ajudar as pessoas, né? Não vou entrar no mérito de profundidade com isso, mas profissionais saudáveis, ou seja, são pessoas mais elas produzem mais, elas se sentem melhor, elas se sentem mais acolhidas no seu... Mais qualidade de vida, mais qualidade de vida. E isso afeta direta e indiretamente a produção dela na empresa. Totalmente. Então, o rendimento, né? Quando a empresa consegue trazer isso para ela, acaba sendo muito importante. E claro, gente, eu como psicólogo, né, os profissionais da saúde, eles estão lá para poder apoiar o máximo possível essas pessoas, né? Então, nós estamos aí justamente para isso, para poder dar esse acolhimento, essas informações, né? Não sei se eu posso falar isso, mas no projeto tem uma coisa que a gente já faz, né, que é o piquenique terapêutico, né? A gente faz de forma gratuita, como o projeto né, a campanha fazemos o piquenique terapêutico todo ano, em praças e em parques florestais. A gente faz um piquenique, as pessoas vão para lá, a gente faz rodas de conversa sobre saúde mental. Olha que gostoso. É bem legal. E aí, frutas orgânicas, sucos orgânicos, a gente discute geralmente, como no meu caso, a clínica tem outros profissionais, né? A gente usa os nutricionistas, fonos, os psicólogos, psiquiatras para discutir sobre temas, né, e aplicações, né? Fazemos isso de forma massiva também na internet, né? E acaba sendo bem interessante para todo mundo. E o mês de janeiro é muito importante para poder discutir cada vez mais sobre saúde mental. Janeiro Branco está aqui, o doutor Alexandre, psicólogo, conversando com a gente aí sobre saúde mental. Muito obrigada pela sua presença, Eu que agradeço. Alexandre. Muito obrigado.